qual o papel dos pais na orientação dos filhos autistas? E a outra dúvida dela é se esta orientação também ela prossegue no mundo espiritual, ela segue no mundo espiritual. Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que hoje está sendo chamado de autista uma quantidade muito larga de comportamentos. Tanto que já é chamado de TEA, transtorno do espectro autista, que são várias expressões dessa mesma síndrome que a gente vai ter nas pessoas, umas em grau mais severo, umas em grau mais moderado e outras em grau mais brando. E agora já estão até algumas discussões tirando a síndrome de Asperger do espectro autista por entender que ela é uma outra característica, embora o indivíduo tenha dificuldade de relacionamento social. Mas o que importa disso é qual é a orientação para os pais? Essa é a pergunta dela. Depende muito do grau de autismo que ele tenha. Existem situações que o grau é muito severo e que a expectativa é pequena de progresso, exatamente por conta da própria severidade da doença. A síndrome vai apresentar para você um quadro difícil, a criança pouco fala, às vezes não fala, só tem movimentos repetitivos, então acaba tendo pouca possibilidade de você ter um progresso mais significativo. Enquanto tem outras crianças em grau moderado, que embora ela tenha suas dificuldades, os seus comportamentos que são bem típicos de autista nessa condição, da dificuldade de relacionamento, às vezes não falam absolutamente nada, mas tem um certo grau de relacionamento, em que eles podem desenvolver algumas tarefas mais simples. Então, vai depender muito de cada um. O mais adequado é que os pais consigam ir testando até onde os filhos podem ir. A tarefa dos pais, nesse sentido, portanto, é oferecer o que puderem, no sentido de trabalhar a intimidade do filho que recebeu. Alguns de nós, às vezes, ficamos muito angustiados diante de um diagnóstico de um filho com autismo, mas o importante a observar é que a nossa condição hoje é oferecer o que a gente pode oferecer. É isso que eu posso oferecer, e é aí que ele pode chegar, então é aí que ele pode chegar. A gente, às vezes, cria uma expectativa, meu Deus, ele não vai fazer faculdade. Ele não vai fazer. Pronto, ele não vai fazer. Mas entregue o que você tem de melhor. Entregue o amor. E entregue o que você pode dar, sem criar falsas expectativas sobre isso. Com relação ao amanhã, depende muito. Por quê? Porque existe a parentela corporal e existe a parentela espiritual. Nem todas as pessoas que são pai e mãe obrigatoriamente têm vínculo espiritual com uma determinada criança que tem ou não algum tipo de dificuldade. Então, às vezes você teve um relacionamento, engravidou de uma pessoa e esse cara foi embora e você ficou com a criança. O pai, de repente, nem tem vínculo espiritual com essa criança. Desencarna, ele pode até nem se sentir chamado, ou pode ser que sim. Então, depende muito. Existe a parentela que vai continuar depois da morte e a parentela que vai se dissolver. Como é que eu vou saber se vai ter ou não laços? Pergunte se você lembra dos seus entes queridos. Pergunte se eles estão na sua memória. Se você fala deles, se você sente saudade deles, se eles estão vivos nas suas lembranças. Se você, quando pensa neles, pensa com carinho. Ou se você tem indiferença. Não, nem lembro, nem. Tem indiferença por isso, sei lá se tem, se não tem. Aí. E se tiver raiva, se tiver ódio, desamor, antipatia, também tem vínculo, positivo ou negativo. Então, é por aí que a gente vai ver as conexões. Agora, com relação à orientação para os pais, é procurar um bom terapeuta para dar a orientação do que essa criança pode dar e não criar falsas expectativas daquilo que ela não poderá oferecer, mas entregar tudo de melhor de nós.